Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Rafael Vilas Boas, da ID Cultural. Nós somos os realizadores e idealizadores do projeto Posto 12, que é uma série de rodas de conversas, painéis e debates que a gente está tendo a alegria de realizar em parceria com o Instituto 12. E chamar para fazer uma breve explanação o Marco Antônio, CEO do Instituto 12, que posteriormente vai chamar os painelistas. Vem, Marcos. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês aqui no evento de hoje. O Instituto 12 ele foi criado para ser um polo de conexão no Rio de Janeiro, um ponto de encontro para se fazer negócio, para se discutir políticas públicas, para se discutir negócios, para se discutir qualquer coisa que a gente acredite que seja necessário para desenvolver o ambiente de negócio do Rio de Janeiro. E chamar os palestrantes de hoje, Sérgio, Suzana, Leonardo e a doutora Dayana da AFIA. Por favor, fiquem à vontade para vir ao palco. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Falo não em meu nome, mas de todos, porque além de acadêmicos, ativistas, eu já falei, somos também todos engajados e o fato de vocês estarem aqui para ouvir e debater é o que nos interessa num momento tão grave da história. A gente combinou uma dinâmica que é que cada um de nós vai falar uns 10 minutos e depois vamos direto para as perguntas, sem maiores, porque aí facilita a participação. Eu estou me sentindo mal, porque só eu estou falando, mas eu sou o primeiro a falar também, então eu vou continuar falando. Eu preciso de um indicativo de tempo. Eu preciso de um indicativo de tempo dos 10 minutos, aí o Rafael vai... Então, a mim coube algo trivial. Os desafios climáticos globais em 10 minutos. Molezinha. Bom, eu conto com o fato de que vocês conhecem o assunto e que hoje o acesso à informação também é muito fácil, então eu vou direto para a parte final. Vai ficar umas lacunas, mas me permitirá colocar a gravidade do momento de maneira mais... O que é a parte final? Todos nós trabalhamos ainda, e tem que ser assim, com base no último relatório do IPCC, o AR6. A doutora Suzana Kahn fez parte de últimos 3 relatórios desses, 4 relatórios do IPCC. São os melhores relatórios de estado das artes, da ciência. Veja, o IPCC não faz ciência diretamente, embora faça. Ele lê tudo que existe até uma determinada data. Todos nós trabalhamos com esse relatório começou a ser divulgado em 2022, se eu não me engano, mas é de final de 2020, né, mais ou menos. E esse foi um relatório contundente, explícito, direto. Se a gente faz um resumo do sumário, são 3 volumes enormes, mas tem um sumário para tomadores de decisão, que é para os executivos, os políticos, e nós todos lermos, é sempre de grande qualidade. Se a gente faz um resumo dele para dar aula, como eu tenho que fazer, as mensagens são políticas com P maiúsculo no melhor sentido, assim, duras.
às vezes até se permitindo certas coisas que um excesso de prurido tornaria difícil para a ciência, mas a ciência achou necessário fazer. Por exemplo, tem uma frase do Sumário que diz: é indiscutível que são as emissões que estão. É indiscutível, sim, mas na forma que a ciência apresenta esse tipo de problema, além de qualquer dúvida razoável. A gente nunca diz é indiscutível, porque amanhã pode baixar um disco voador aí e dizer eu que estou esquentando. Não vai acontecer, mas pode. Então a gente não costuma. O relatório fez isso e corretissimamente. Bom, passados 5 anos, o que aconteceu nesses 5 anos? Um conjunto fantástico e triste de evidências, de fatos, que não estavam previstos para acontecer agora. Que o relatório nunca vai se atrever a dizer vai acontecer no ano X, ou tal, não sei o quê. Isso não é ciência. Mas que era esperado para daqui a 15, 20, 30 anos. É importante que esse tipo de relatório seja sempre um pouco conservador. Vocês imaginem se fosse o contrário. Se no relatório tivesse dito assim, nos próximos 5 anos, e não acontecesse. Estava desmoralizado. E clima é extremamente complexo. Então, você não... Por exemplo, tivemos 5 anos que eu vou começar a comentar agora. Nada garante, e pelo contrário, desejemos e rezemos para que os próximos 5 anos sejam a menos. Pode ser que aconteça, não é linear, obrigatoriamente. O que aconteceu nos últimos 5 anos? Muitos eventos ocorreram bem antes do tempo e de forma muito maior e mais intensa do que o previsto para 2020 até 2025. Por exemplo, a inundação do Rio Grande do Sul. Mas se há uma tragédia, não há como... Mas se alguém acha que ela foi uma das inundações mais importantes que aconteceram, está completamente iludido. Mais de 1/3 do Paquistão inundou. Mora gente lá, hein? Muita. A Líbia inundou, no deserto do norte da África. Eles têm umas inundações, mas dura dias. Dessa vez, dura 2 dias, dessa vez. Uma cidade muito maior que o Rio de Janeiro, 9,5 milhões de habitantes da China, que inunda, que nem o Rio de Janeiro, uma topografia parecida, inundou totalmente. Não um pedaço inundou. Na Alemanha morreu gente em porões de casas por causa de inundação. Dezenas. Mas para a cultura alemã, para o entendimento que eles tinham, a hipótese de alguém morrer num porão por causa de inundação era completamente inimaginável. Inundações, os incêndios florestais. Eu nunca tinha visto isso. Na Ásia, na Europa, Portugal, outras partes da Europa, da América do Norte, no Brasil. Este ano, no Brasil, as políticas públicas, a ação de governo, conseguiu reduzir o desmatamento. Conflito de interesses. O Jardim Botânico é uma autarquia federal do MMA, e eu vou elogiar o MMA, então vocês não são obrigados a... Mas nós conseguimos reduzir o desmatamento brutalmente, mas o que a gente perdeu para os incêndios, mais do que compensa. E assim aconteceu no mundo inteiro. No AR6, ondas de calor já são apontadas. Estávamos conversando sobre saúde, vamos ouvir daqui a pouco coisas muito interessantes. Já eram apontadas e tal, mas nada a ver com o que aconteceu. No AR6, se alguém for trabalhar num trabalho de faculdade ou num relatório ESG, vai ter que usar o AR6. É o correto. Ou outras fontes, evidente. Mas havia hipótese já de que alguns territórios se tornariam inabitáveis. Mas não estava pensando em alguns territórios da Ásia Menor. Hoje, tudo indica que nós teremos territórios que se tornarão inabitáveis extensos, porque
De repente, uma onda de calor daqui a 20 anos leva para uma temperatura que não tem possibilidade. Possibilidade sempre tem, a Suzana vai falar sobre isso. Inovações, tecnologia, e a gente tem as soluções, mas vamos ter que construí-las, não estamos sendo hábeis. Então, o quadro, de repente, pelas evidências e pelos avanços da ciência, que passou a ter muito mais dinheiro para pesquisar, mas ainda muito menos do que preciso, produzir um caça de última geração continua a custar muito mais dinheiro do que a ciência costuma receber. Mas as ferramentas tecnológicas também se aprimoraram muito. E hoje a gente... Aí você diz, hoje a gente sabe muito mais? Não, hoje nós estamos envoltos em... Claro que hoje a gente sabe muito mais, mas nós estamos numa situação um pouco mais preocupante. Estamos envoltos em mistério. Nesses 5 anos, a temperatura do Atlântico Norte foi a mais elevada dos últimos 180 mil anos. Agora baixou. Mas não para o normal, continua mais elevado. Claro que não havia estação, mas se todos os métodos de estimar convergem para o mesmo resultado, é robusto. Por quê? O secretário-geral da ONU chegou a usar... O Atlântico Sul esquentou muito e esse não esfriou ainda o suficiente. O secretário-geral da ONU chegou a usar a expressão, Antônio Guterres, e ele não pode falar porque quer. Ele só pode falar devidamente autorizado e informado pelos órgãos da ONU que prestam. Os oceanos estão fervendo. Essa não é uma frase preocupante? Por quê? Não sabemos. Não temos ideia, não. Durante... Quanto tempo tem, Rafael? Já terminou os 10? Então, vou 2 minutinhos, poxa. Mas 2 minutinhos. O fato de a gente não saber é muito preocupante em si. Mas, quando em 92 a Convenção Quadro de Mudança do Clima, e daí em diante as conferências das partes anuais, partes são os países que aderiram à Convenção, o argumento para os chefes de Estado terem assinado não ultrapassar 2 graus Celsius até 2100 em relação aos tempos pré-industriais, não era o que a gente sabia, era o princípio da precaução, no texto. O princípio da precaução é gestão de risco. Gestão de risco é 2 variáveis, probabilidade e impacto. Se o impacto é muito pequeno, sentir coceira, mesmo que tenha 80% de probabilidade, eu não estou preocupado com isso. Se o impacto é eu morrer atropelado, se eu estiver atravessando a Nacional de Copacabana às 3 horas da manhã, a chance de vir carro é muito pequena. Mas eu vou olhar. Porque, além de que eu jamais confessaria por que eu estaria atravessando a Nacional de Copacabana às 3 horas da manhã. Algum motivo mais esdrúxulo haveria. Qual é a situação hoje? Não faça, em 2018, o IPCC, a doutora Suzana e muitos outros cientistas, disseram, olha, o nível de preocupação não é 2 graus Celsius, é 1,5. O nível de risco. Sendo que não existe essa coisa de ultrapassar e depois voltar, tá? É que muito engenheiro, muito economista, eu sou economista, a Suzana é engenheira, nós somos meio lineares, não eu e Suzana. A engenharia, a economia, a física. Os biólogos não. Eles estão mais inevitáveis. Os médicos também não. Eles estão mais inevitavelmente confrontados com o fato de que a realidade é uma só, aquela que a história produziu, tanto a história natural quanto a história humana, e é uma só, é complexo. Então, essa coisa... a gente passa de 1,5, vai até 2 e pouco, e depois a gente volta para 1,5. É piração, tá? Porque tudo, o último relatório de pontos de ruptura, é os corais. Na hora que os corais deixam de existir como existem hoje, começa a mudar tudo. E na medida que algumas coisas começam a mudar, as outras mudam, e outras mudam, e outras mudam. Aí na hora que você quiser voltar para trás...
Isso não existe mais. Não existe nem para a produção de bacalhau na Noruega, mas eu gastaria uns 2 minutos para explicar isso. Quando tascaram as ovas de bacalhau lá que eles estavam extinguindo, deu tudo errado, porque não é possível, em realidades complexas, imaginar que você é como um caleidoscópio. Isso é igual, sabe, vocês são muito jovens. Alguém lembra daquele caleidoscópio de tubo? Vocês já viram? Você dá uma sacudidazinha e vê outro desenho. Essa história que a gente vai e depois volta é mais ou menos como dar uma sacudidazinha e ver outro desenho. E acha que vai dar uma sacudidazinha e vai voltar para o desenho anterior. Não tem a menor chance de acontecer uma coisa desse tipo. Hoje, eu termino aqui, a situação é a seguinte. Ciência, com base em gestão de risco, mas agora também com um conhecimento gigantescamente maior do que o que havia 33 anos atrás, não passar de 1,5. Vamos fazer uma imagem. Não faça aquela curva mais, vou usar o 1,5. Não faça aquela curva mais de 150 km por hora. Se você fizer a 150 km por hora, vai ter gente que vai se machucar no carro. Nós tivemos 2 anos de 1,5, 2025 a gente não sabe ainda. Mas 2024, 2023, a temperatura média do planeta foi... A temperatura do planeta, desculpa, foi, na média, 1,5. Isso não quer dizer que a gente já chegou em 1,5. Quer dizer que eu tive febre por 3 dias, depois fiquei bom. E a gente viu isso tudo que eu falei aqui. Agora imagina 20 anos de 1,5. Se eu tiver febre 3 dias, depois eu estou bom. Se eu tiver febre 10 anos, minha vida é numa UTI. E eu espero que a doutora me socorra adequadamente, porque vai ser difícil não ter esse papo de adaptação. Eu com mais de 40 graus durante 10 anos. Nós assistimos 2. Então, não faça aquela curva mais de 150 km por hora, porque já vai ter um que vai torcer o braço, outro vai cortar o supercílio, vai ser uma confusão. Se você fizer mais de 150 km por hora, você tem o risco de cair na ribanceira. Vamos chamar, essa é uma metáfora para o imprevisível. Quebra um ponto de flexão, a probabilidade de quebrar os outros são muito maiores. Ponto de flexão é quando você passa, não tem retorno, e tem 5 globais, 26, não sei o quê, tá, não sei o quê. Então, não faça. Qual a velocidade do carro atual? Nós estamos a 460 km por hora, sendo conservador. Você é sempre conservador aqui. Se todas as NDCs forem cumpridas, 240 km por hora. NDCs são as promessas dos países do que eles vão fazer para descarbonizar, para não emitir gases de efeito estufa. Se as críveis, que já tem sites e outros que fazem essa crítica, se as promessas críveis dos países, aqueles que dizem como que vão fazer isso, forem cumpridas, aí não é 240, é 270 km por hora. E, para finalizar, uma vez discutindo com uma grande companheira, cientista política, da área do direito, etc. e tal, eu usei a expressão metas voluntárias. Ela, então, me corrigiu. Sérgio, você está enganado. Não são metas voluntárias. O Tratado de Paris é um tratado juridicamente vinculante. Então, eu digo, companheira, eu não vou dizer o nome porque ela é brilhante, eu vou fazer a crítica. Companheira, você está coberta de razão, a sua área é ciência política e jurídica. Eu sou economista. Não é mais nem menos, pelo contrário, é menos, mas eu não vou repetir a piada do careca. Eu não tenho tempo, tenho que passar a bola. Mas eu sou economista. Qual é o custo de não cumprir? É 0? O Trump acabou de sair do Tratado de Paris. É reputacional só? O nome disso, para um economista, é meta voluntária. E aí eu quero saber qual é o CEO, que vai abrir mão do bônus do fim de ano, qual é o acionista que vai abrir mão do dividendo, qual é o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ou o primeiro-ministro de qualquer país do mundo que topa perder uma eleição daqui a 2 anos, fazendo agora as coisas, etc. e tal. Então, nós estamos numa enrascada. Tem saída? Tem,
E eu vou passar a bola para a Suzana, que vai nos ajudar a... Não só tem, como a gente... Vocês vão ouvir, a gente sabe qual é essa aí. Mas é preciso política com P maior, com P maiúsculo, para derrubar quem não quer. E esse não quer existe. Nós conversávamos e nós vamos para a COP30 discutindo. Não é 300 bilhões para o financiamento climático, isso já está resolvido. Ninguém sabe de onde é que vem um único dólar, quem recebe, como aplica, nada. Mas assinaram 300 bilhões. A luta é que não é 300 bilhões, é 1,3, 1 trilhão e 300 bilhões para financiamento climático. Seria bacana. De novo, sem ninguém saber de onde é que vem, para onde é que vai, quem arrecada, etc. Tal. Mas no papel... Acabou, Rafael, vou terminar aqui. Só quero comunicar que o mundo gasta, sem precisar discutir, 7 trilhões de dólares por ano para esquentar mais o planeta em subsídios aos fósseis, diretos e indiretos. Então, essa é a realidade. 7 trilhões para esquentar rápido e provocar sei lá o quê, que eu não vou usar adjetivos, todo ano. A discussão do Dia do Financiamento Climático, todo ano também. Mas uma não acontece e a outra é como estamos. Mas dá para construir um mundo muito melhor. Doutora Suzana, por favor. Ei, vai você, microfone, tudo, peraí. Nossa. Bom, boa noite. Agradeço aí o convite para eu estar discutindo esse assunto aqui conosco, sobre clima e as oportunidades e opções que nós temos, dado a situação, né, que o Bessman já colocou. Eu vou tentar seguir o exemplo que ele fez, né, a analogia de um carro que tem que fazer a curva no máximo a 150 km por hora, porque mais do que isso as pessoas do carro vão se arrebentar, para ilustrar um pouco qual é o meu ponto de vista, né? De fato, tem, vamos supor, 150 km por hora é o limite de fazer aquela curva. Agora, com a tecnologia, por exemplo, se você coloca nesse tal veículo uma série de tecnologias embarcadas, ou cintos de segurança, pneus super aderentes, você melhora de tal forma, airbag, enfim, você talvez consiga fazer isso com pouco dano, né? E ainda que você faça essa curva e ainda tenha um problema de acidentados, etc., talvez, se você tiver toda uma infraestrutura de resgate, bons hospitais, bons médicos, você salve, você consiga fazer com que as pessoas que se acidentaram sejam socorridas, bem socorridas, e voltem às suas vidas normais com uma certa rapidez. Então, esse é o papel, que eu digo, da tecnologia a serviço do enfrentamento das mudanças climáticas. Usando também, né, eu acho que ficou até muito oportuno, os ganhadores do Nobel de Economia desse ano, né, de 2025, não sei se vocês leram a respeito, mas facilita muito a defesa aqui do meu ponto de vista, porque eles mesmos destacaram, né, a razão deles terem ganhado o Nobel foi pelo destaque que eles deram da importância da inovação tecnológica para o crescimento. Essa relação entre crescimento econômico, desenvolvimento e inovação tecnológica foi apresentada por eles como uma questão indissociável, né? Você não consegue ter crescimento se não tiver as nações que cresceram, se desenvolveram, todas elas atuaram muito nessa questão da inovação. Foram 3 ganhadores, né? Um argumentava isso, os outros 2 trataram do que se chama de destruição criativa.
que também tem a ver com a inovação tecnológica, ou seja, você vai criando novas tecnologias, destruindo as anteriores, e isso daí é um ciclo do progresso, né, do progresso tecnológico, que você consegue sustentar o crescimento econômico. Então, esse ciclo permanente de inovação ele é essencial, né, para o crescimento e etc. E eu acho, o meu ponto é que a inovação tecnológica ela pode colocar o mundo numa rota mais segura, reduzir os danos que a gente tem e vai ter, e a tendência é, de fato, aumentar por conta do aquecimento global. Então, esse que é o meu ponto, que eu acho que é um pouco de esperança ou de realmente onde a gente deveria estar se concentrando. É claro que a inovação tecnológica sozinha não vai dar conta de nada disso. Tem que mudar padrão de consumo, tem N outras questões que precisam ser endereçadas, inclusive de ética. Mas, sem isso, que é essencial, a gente não vai conseguir enfim, enfrentar, né, essa questão do aquecimento global. Ainda tem uma outra questão que eu acho que é interessante, é que você tendo esse desenvolvimento, esse crescimento, ao mesmo tempo, você está começando você provoca o que a gente chama de uma retroalimentação positiva, porque uma nação mais desenvolvida, ou uma região, ou um grupo social mais desenvolvido, tem muito mais capacidade de enfrentar as adversidades, climáticas ou não, qualquer adversidade. Né? Você vê uma região, se a gente comparar, por exemplo, uma região como Bangladesh e Holanda, né, Países Baixos, com a elevação do nível do mar, etc., etc. e tal, óbvio que a região dos Países Baixos vai conseguir enfrentar de uma maneira muito mais fácil a questão do aumento do nível do mar do que a população de Bangladesh. Então, o desenvolvimento é uma ferramenta, é uma estratégia muito importante de enfrentamento da mudança climática. Então, você acaba fechando o ciclo. Né? A inovação tecnológica promove o desenvolvimento e o desenvolvimento também vai promover uma capacidade maior de adaptação e de resiliência. Então, eu acho que esse ciclo virtuoso ele é muito, muito importante. Ainda tem um outro fator também para a gente incluir nessa equação, que é também a questão da inclusão. Né? Porque, se você tem uma maior produtividade, se é um país ou uma região, enfim, com maior produtividade, com menores custos, você tem mais condição também de incluir uma parcela maior da sociedade nesse crescimento, desde que, evidentemente, você tenha as instituições funcionando, etc. Não, eu estou falando de uma forma simplificada, mas, evidentemente, todos esses assuntos são extremamente complexos, mas são questões que a gente tem que pensar e se esforçar e batalhar para que isso tudo aconteça. Esse mundo que a gente está, né, em transição, seja a transição energética, muito falada, a transição digital, a tecnológica, aí eu volto a um olhar mais otimista. Esse mundo em transição é um mundo repleto de oportunidades. Né? É um mundo que tem uma série de oportunidades, principalmente para regiões e países como o Brasil, né, que tem um mundo aí de vantagens comparativas. E também é um país em desenvolvimento, que precisa crescer, precisa aumentar a renda da sua população. Ainda tem muita coisa a se fazer. E, se a gente olhar, por exemplo, tem um relatório da Agência Internacional de Energia que comenta que quase metade das tecnologias chaves para a energia, de redução de gases de efeito estufa, ainda estão em escala de laboratório. Ainda estão em pilotos, etc. Ou seja, você tem aí um espaço enorme de evolução tecnológica para, de fato, enfrentar a questão da mudança climática. Mas do que a gente está falando, né, especificamente, que está aqui na minha colinha, de eu dar alguns exemplos, né, em relação o que são essas tecnologias. Evidentemente, tem as mais óbvias, que todo mundo fala, conhece já, e o Brasil tem se desenvolvido bastante, que são, em termos de energia, são energias renováveis, eólica, solar, etc. Mas tem algumas outras, não tão óbvias assim,
que também tem um potencial muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de biomassa, a gente sempre se associa a biocombustível, o etanol, né, o biodiesel e tal. Mas a biomassa ela tem um potencial de ser utilizado também em materiais construtivos, né, na construção civil, um potencial enorme. E aí, novamente, com ganhos em escala, porque a construção civil é um dos setores que tem uma participação grande nas emissões de gases de efeito estufa, sobretudo por conta de cimento, né? O cimento produz muito CO2. Você começa a substituir, mesmo que parcialmente, esse cimento por biomateriais, você tem um ganho aí enorme na questão das emissões de gases de efeito estufa. Não só o ganho na substituição, que você tira o cimento, muito emissor, por biomassa, como também você armazena aquela biomassa, ou seja, aquele carbono fica armazenado naqueles materiais construtivos, que possa ser o cimento, pode ser um laminado, enfim, aquele carbono fica ali, não vai para a atmosfera, e na hora que você replanta ou utiliza novamente aquela biomassa, no crescimento dela, ela absorve carbono. Então, o balanço fica até negativo, né? A gente chama habitualmente essas tecnologias de emissão negativa de CO2. Uma outra questão que também é bem interessante é quando a gente está falando dessa, que eu comentei, né, da transição digital. Toda essa conectividade, né, que a gente agora tem, associado à ciência de dados, à inteligência artificial, tudo isso, nos permite ser muito mais eficiente também. E a eficiência é uma das formas que a gente tem também de reduzir a pegada ambiental, não só a questão de carbono, mas todos os outros recursos naturais, água, materiais, etc. Porque você começa a utilizar, você elimina desperdício. O grande barato desses usos de ciência de dados e conectividade é realmente a redução do desperdício, é a possibilidade da economia do compartilhamento, por exemplo. A economia do compartilhamento ela só é possível por conta desse conhecimento que a gente atualmente tem, né, das conexões, etc. Então, você consegue compartilhar, seja um carro, seja um imóvel, seja um serviço, né? Então, tudo isso você começa também a ter mais eficiência nessa questão. Uma das saídas, que tem um outro painel, que é o painel de recursos naturais, também um órgão ligado às Nações Unidas, que comenta que uma das melhores formas que a gente tem de enfrentar também a questão climática, ambiental, de uma maneira geral, de sustentabilidade, é o que eles chamam de desmaterialização da economia. Você cada vez usar menos material, menos, né, energia, enfim, os recursos naturais, principalmente, para ter o mesmo resultado. Então, isso também é possível por conta da tecnologia que a gente começa a cada vez, né, a gente está se desenvolvendo bastante. E aí, do lado, né, da adaptação também, você tem que, novamente, a questão da ciência de dados, de inteligência artificial, etc., você consegue aumentar o nível de precisão das suas previsões climáticas. Então, você consegue prever com muito mais precisão e certeza onde determinados desastres eventos climáticos extremos poderão ocorrer. E isso, aliado a um sistema eficiente de alertas, né, de monitoramento, você também consegue reduzir uma série de danos. Enfim, os exemplos, né, de tecnologia são inúmeros, né, e tem uma outra área que não era a minha área de atuação, mas que, atualmente, na direção da COP, que é o Instituto de Pós-Graduação em Engenharia, que a gente tem trabalhado muito, que não era a tradição da COP, a agricultura, né? Mas, recentemente, a gente tem trabalhado demais no que a gente chama de agricultura de alta precisão, que também, por sua vez, só é possível por conta de inúmeras inovações tecnológicas, uso de algoritmos, sensores inteligentes, drones, etc. Tudo isso começa a aumentar a produtividade
além da questão do aumento da produtividade, da eficiência, etc., você consegue também tornar produtivas algumas áreas que até pouco tempo atrás eram consideradas perdidas, degradadas, etc., porque você começa a poder utilizar, por exemplo, a questão de áreas desertificadas, que também é um dos impactos da mudança climática. Não tem muita água, né? O que acontece? Você consegue, por sensores, enfim, todas essas novas tecnologias, poder dar a quantidade exata de água necessária para aquele tipo, enfim, de agricultura que a gente está falando. A gente tem um exemplo disso no sertão, de vinho, que é interessantíssimo, a produtividade alta, todas as condições que são necessárias para aquele tipo de uva, para aquele tipo de vinho, etc., são monitoradas de tal forma que a planta vai receber exatamente o que é necessário. Em outras ocasiões, em relação à colheita, você sabe qual é a época que você deve fazer a tua colheita por conta também da inteligência artificial. Uma outra questão também associada à questão da agricultura de precisão é a redução do nível de uso de pesticidas e fertilizantes, etc. Porque, se você identifica uma determinada área que está com alguma questão de doença ou algo assim, você isola só aquela, não precisa fazer tudo. Enfim, são vários avanços, né, que a gente pode ter usando a tecnologia. Não que, obviamente, a tecnologia seja suficiente, eu não estou dizendo isso, mas que eu vejo que a descarbonização, essa questão climática, é um catalisador da inovação tecnológica. E, para o caso específico de Brasil, onde a gente tem uma variedade enorme de alternativas, de recursos naturais e de competência instalada, né, científica, que tem bastante no Brasil, é só tentar, né, quer dizer, não é, óbvio que não é simples, mas é tentar, usando, né, as palavras, né, do ganhador do Nobel desse ano, aliar esse conhecimento à solução, né? Sair do teórico e ir para o prático, e trazer uma solução prática. E, com isso tudo, eu acho que a gente consegue não eliminar o problema. Pode, talvez, conseguir administrar melhor, reduzir os danos que a gente está tendo e terá por conta desse aumento de temperatura que o planeta está vivenciando, já vivencia. Então, eu acho que é uma área que é extremamente importante da gente investir, estar atento, estimular, que eu acho que é uma maneira que a gente tem de enfrentar o problema da mudança, da alteração climática. Obrigada. Saúde, clima. Vocês acabaram de ver um cardiologista que disse: rapaz, estou começando a rua pra caramba. Depois eles foram a outro cardiologista, mas se você fizer isso, dá um direito, você vai bem. Agora vamos ouvir o cardiologista de verdade. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, agradeço o convite. Inclusive, o Sérgio começou falando do relatório que a Suzana participou. Essa é a primeira referência do meu projeto de doutorado, então, assim, imagina como que é legal, né, a gente sentar do lado aqui e ter essa oportunidade. Eu sou médica, especialista em clínica médica. Trabalho tanto como hospitalista, né, que é o médico que passa visita nas enfermarias, quanto como pesquisadora. Eu sou pesquisadora na AFIA. A AFIA é um grande ecossistema de saúde e inovação no Brasil. A gente trabalha muito com educação médica, nós temos 33 universidades no Brasil e 70% das nossas universidades estão no eixo norte e nordeste, então, em regiões que a gente tem uma vulnerabilidade para questões climáticas. E
elas estão concentradas em áreas mais distantes dos centros urbanos. Então, essa localização, para a gente, é uma localização que trouxe para mim, pelo menos, conexões e visibilidade de coisas que, durante a minha formação, eu não ouvi falar, e que eu estou estudando agora, estou entendendo agora, que são as questões climáticas. Eu morei 1 ano em Manaus, estava conversando ali com o Sérgio sobre isso, né? E quando eu morei em Manaus, eu era militar na época, fui fazer missões, e eu tive contato com populações ribeirinhas, com populações indígenas, que fica evidente para a gente a vulnerabilidade e o quanto que a infraestrutura desses locais é precária para receber essas mudanças e tudo isso que vai chegar, que já chegou, e o quanto é sensível a gente falar desse tema, o quanto é importante a gente falar desse tema. No mês passado, eu estava conversando com um médico da AFIA, que ele trabalha em Abaetetuba, que é um município lá do interior do Pará, é um município amazônico, né? E ele é um médico ribeirinho, e ele tem um ambulatório de Chagas lá. E ele estava conversando comigo, que ele notou um aumento de casos de Chagas no ambulatório dele, um aumento muito assim pontual ali da cidade de Abaetetuba, mesmo no município deles. E ele falando sobre o quanto ele via a relação disso com as mudanças climáticas, com as questões de desmatamento e tudo mais. Eu até parei, depois que eu terminei a conversa com ele, eu falei, deixa eu entrar aqui no DataSUS, deixa eu dar uma olhada em como é que está o caso de Chagas no Brasil. E realmente, se a gente olha os últimos 10 anos, no último ano, a gente teve mais que 2 vezes o número de notificações de casos agudos de Chagas, quando eu comparo com 2014. Então, tem sim um aumento, e eu até fui olhar na literatura, tem relação com temperatura, com mudanças climáticas, e são coisas que estão acontecendo. O Sérgio começou a falar sobre o carro lá na velocidade de 150 km, e ela falou muito oportunamente sobre as tecnologias que a gente pode usar, e eu estou lá no hospital recebendo os acidentados. E me pediram para falar aqui sobre essas questões, e eu acho que um ponto que é legal de trazer é que, quando a gente vê o desastre, a gente vê lá as chuvas no Rio Grande do Sul, fica muito evidente para a gente o quanto que o clima impacta na saúde humana. A gente vê a pessoa lá morrendo na enchente, a gente vê as consequências que ficam depois, a leptospirose, as doenças de saúde mental que vão ficando, e a gente associa muito, olha, foi o evento de Rio Grande do Sul, foram as enchentes, e isso está completamente associado com o aumento do número de casos dessas doenças. Mas o que está acontecendo é que a gente tem eventos climáticos dando desfechos de hospitalização em que a gente não percebe. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a gente tem evidência na literatura de aumento de hospitalização em períodos de ondas de calor e até aumento de mortalidade por infarto, por AVC, por descompensação de doenças crônicas. Então, o meu paciente que tem insuficiência cardíaca, quando vem uma onda de calor, eu tenho que saber que a chance dele descompensar é grande. Ele usa um diurético, que é um medicamento que faz ele urinar. Então, ele vai desidratar mais. Eu tenho que saber ajustar essa medicação. Eu tenho que saber manejar essa doença para evitar que ele descompense, que bata lá no hospital por conta de uma onda de calor. Então, são associações que a gente... Não é natural da gente fazer. E na minha formação, isso não era nem falado. Eu não sou tão velha assim, né? Eu não tenho cara de... Eu não sei se vocês... A idade aí que vocês dão para mim, não vou perguntar para não correr riscos, mas eu formei em 2016. Eu formei em 2016. E nem se falava em onda de calor em 2016. Não se falava, assim, na minha formação. Nada foi dito sobre o que eu faço num período de onda de calor, o que eu tenho que ajustar de medicamento, que cuidados que eu tenho que ter com a população. Que populações são mais vulneráveis. Hoje a gente sabe que idosos, crianças, são populações muito vulneráveis nesse período, a gente tem que dar orientações. Então, as pessoas que têm comorbidades também, né, como eu falei, da insuficiência cardíaca. Então, são coisas que a gente não tinha na educação médica, que hoje a gente precisa ter. Outras doenças também, eu falei de Chagas, que é uma doença por vetor, mas e dengue? Ano passado, a gente viu aí mais de 6 milhões de notificações de casos prováveis, um número histórico, que a gente sem precedentes, um pico absurdo. Zika, chikungunya, a gente conversou sobre o Oropost. Então, doenças causadas por vetores que têm um ciclo de vida acelerado por conta do aumento de temperatura, que estão chegando em áreas em que antes não tinha.
ali no centro-oeste, no sul, áreas em que tinha temperaturas mais amenas, mas que agora o mosquito também está chegando. Então, são questões assim que não é... A gente não faz o link tão rápido. Que a mudança climática vai gerar aumento de dengue e tudo mais. Mas que, de fato, está acontecendo. Os acidentados já estão chegando. Eu recebi no hospital muitos casos de dengue ano passado. Então, além das doenças de vetores, a gente também tem a insegurança alimentar. A gente tem alterações climáticas, a gente tem impacto, e como eu estava conversando com o Sérgio antes, todas essas medidas, todas essas questões, as consequências são maiores em populações que são mais vulneráveis. Então, o pessoal que está lá, que tem dificuldade de acesso, você vê lá no interior do Amazonas, a alimentação deles é peixe, macaxeira, são coisas que eles estão ali plantando e pescando. E, quando não tem, simplesmente não tem. Eles não vão ter a proteína, eles não vão ter o alimento. Então, a insegurança alimentar também é uma questão. E um outro ponto que a gente associa pouco, mas que é também documentado na literatura, são as questões, impactos em ansiedade e depressão, que a gente chama até de ecoansiedade, que tem relação com essas mudanças, essas alterações climáticas, fora os transtornos de estresse pós-traumático, depois desses eventos, como a gente viu nas enchentes e tudo mais. E um outro ponto que eu acho legal da gente trazer aqui para reflexão, que também tem a ver com o setor de saúde, é sobre o paradoxo que é hoje a questão do hospital. Porque a gente vê que tem isso na literatura também, que o setor de saúde ele é responsável por 5% das emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, é um setor que está ali para cuidar, mas também é um setor que está alimentando a crise. E não se fala sobre sustentabilidade dentro do hospital. É uma temática até delicada, né? Porque o hospital ele trabalha com materiais descartáveis em muita quantidade. Então, é difícil até a gente fazer isso. Hospitais sustentáveis, energia limpa, não é uma questão que a gente discuta, né? Não é um ponto que a gente traga tanto para a pauta, mas num congresso que eu fui da Sociedade Americana de Clínica Médica, né, de médicos americanos, foi uma das palestras em que a médica trouxe essa ótica do quanto que a UTI dela contribuía para a crise climática. Dentro do setor de educação, que é o setor que eu estou hoje, né, que é o trabalho que a AFIA faz, acho que o nosso papel assim, é reforçar a formação, trazer esses temas de questões climáticas para a pauta. A gente tem algumas iniciativas lá no município de Abaetetuba, por exemplo. Recentemente, a gente fez um treinamento com as equipes de agentes de saúde para saberem lidar com as mudanças climáticas. Aqui no Rio também tivemos boletins, né, para como que o médico trabalha na onda de calor. Esse foi até o tema do treinamento lá dos agentes de saúde, porque é novo. Apesar de ser um problema que não é recente, a percepção desse problema está chegando na saúde agora também. A gente está fazendo essas pontes, né? Muito pelos estudos que levantam as hipóteses de correlação e tudo mais. Uma outra iniciativa que a gente tem também é de educação da população. Então, a gente tem levado a temática para muitas entrevistas de rádio, né? A gente tem parceria com mais de 2.000 rádios, que tem regiões que, de fato, não tem internet. Parece até meio absurdo falar isso, né? Mas, gente, existe lugares no Brasil que não tem internet. Inclusive, dentro desse período que eu fiquei lá na Amazônia, eu prescrevi dipirona pela primeira vez para alguns pacientes. Que é um negócio que você fala assim, não é possível, a pessoa nunca tomou uma dipirona. Então, eram regiões que eu levava dias para chegar. Então, a rádio chega legal nesses lugares. Então, acho que é isso. Assim, para concluir a minha fala, acho que o que a gente tem que pensar é que a crise climática é uma crise de saúde também. E trazer isso para a mesa também das discussões de saúde, o quanto que isso tem impactado, e preparar o nosso profissional, preparar a nossa população para lidar nos períodos de eventos mais agudos, né? De ondas de calor, que às vezes são orientações que são simples. A minha avó é uma paciente idosa, com diabetes, cheia de comorbidades. Tá calor, já falo para minha mãe, deixa ela hoje no ar-condicionado, hidrata ela hoje, porque eu sei que ela, de fato, descompensa tudo naquele período. São orientações que a gente pode
dar e que a gente pode trazer crianças, filho, hidrata, não sair para jogar bola no dia que estiver muito quente, lá no horário que está muito quente. Então, são coisas simples, assim, do dia a dia que a gente precisa preparar, precisa orientar. E, falando mais, puxando um pouco mais de sardinha para o meu lado, que trabalho com pesquisa de Big Data, que a gente estava conversando, eu trabalho com modelos de predição, que a gente usa dados de comportamento, que são os comportamentos dos usuários da nossa plataforma. A gente tem médicos, a gente tem plataforma de pesquisa, que se chama AFL Whitebook, que dá para o médico informações sobre doenças e ele acessa e pesquisa. E a gente usa esses dados de comportamento, a gente está fazendo estudo para predizer, por exemplo, quando o médico pesquisa mais dengue, se isso está associado a um pico, a um surto de dengue naquele momento, para a gente poder organizar ali naquele local estratégias de prevenção e de ações ali locais. Então, assim, a gente também usar a tecnologia, usar a pesquisa e trazer uma visão prática, né? Acho que a gente precisa dar esse passo, né? A gente já tem muita coisa publicada no teórico, que é muito útil, e agora a gente precisa trazer para o mundo real, de fato, a aplicação daquilo ali no dia a dia da nossa população que já está se acidentando. Né? Muito obrigado, Diana. Excelente. Agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Leonardo Veiga, com quem eu tenho a oportunidade de aprender, porque eu sou desses conselhos aí, e a turma do ITDP, a organização a que ele pertence, voltada para o transporte. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir alguém dedicado ao tipo de solução, como a Diana, mas, por outro lado, ao tipo de solução que a Suzana mencionou, mas que, Leonardo, não fique preocupado, tenho certeza que você vai atender nossas expectativas e tal, que a inovação, muitas vezes, é uma mudança de natureza de política social, de política pública, de escolhas. A Suzana já mencionou, não necessariamente é uma descoberta tecnológica. Às vezes é um jeito de organizar a cidade diferente. Leonardo, por favor. Muito obrigado, Sérgio. E adorei o gancho, porque, de fato, é isso. Assim. Muito provavelmente não vou trazer nenhuma grande novidade, mas talvez eu consiga sistematizar de uma forma que a gente consiga sair daqui com algumas reflexões e pensar um pouquinho o papel da política pública nas mudanças climáticas, em especial com o recorte da mobilidade urbana. Mas, antes disso, começar me apresentando. Eu sou Leonardo Veiga, estou falando aqui em nome do ITDP, então também vale a pena apresentar o ITDP. O ITDP é o Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento, é uma ONG internacional que está presente em vários países, está presente aqui no Brasil, no México, na China, Indonésia, em alguns países da África, e a gente trabalha articulando atores desse ecossistema da mobilidade urbana com o objetivo final de promover e colaborar para o debate sobre mobilidade urbana sustentável. E aí também já começar pedindo desculpa, porque como não tinha um slide ali para passar a apresentação, eu fiz um roteirinho aqui que eu não testei antes, então não sei se são 5 minutos de roteiro ou 30, mas eu vou tentar ficar em 10. Mas, enfim, na medida que eu vou falando aqui, talvez eu olhe às vezes aqui para o celular, mas só para me guiar. Então, eu gostaria de começar falando que é isso, assim, mudança climática não é uma questão para o futuro, é uma questão para o agora, e os meus colegas aqui panelistas já abordaram com muita qualidade e profundidade, então eu não vou ficar detalhando os motivos no geral, eu gostaria de trazer aqui um recorte histórico e tentar contextualizar como isso, como a contribuição, como o transporte contribui para as mudanças climáticas. E eu achei super interessante os ganchos que meus colegas panelistas deram, porque falou-se muito do carro, da velocidade do carro, e eu estou aqui na minha cabeça assim, só pensando, não, a gente tem que parar esse carro e acabar com o carro, né? E, se possível, fazer a transformação, a mudança, tentando até resumir aqui, que vai ser a conclusão da minha fala, basicamente aproveitar essa discussão sobre mudanças climáticas para trazer uma discussão de inovação tecnológica, ou seja, descarbonização do transporte
ela é muito baseada hoje em dia, as principais discussões sobre a eletrificação do transporte, mas também mudanças de comportamento e políticas públicas que façam com que as pessoas utilizam menos transporte individual e motorizados e utilizem mais transporte coletivo. Então, assim, essa vai ser a base da minha fala e eu vou tentar destrinchar isso um pouco, trazendo alguns dados, algumas reflexões, né? Se a gente for tentar entender o papel do transporte, por exemplo, para as emissões, hoje mais de 50% do que é emitido dos gases de efeito estufa no setor de energia, ele vem do transporte e, sua grande maioria, é transporte urbano rodoviário. Então, a gente está falando de deslocamentos do dia a dia, onde a grande maioria da população no Brasil faz ainda de ônibus, mas muita gente ainda usa carro, apesar de ser uma minoria no Brasil, ainda ocupa uma grande porcentagem do viário, o que torna as nossas cidades ineficazes do ponto de vista do gasto energético. E quando a gente fala ineficaz é porque a gente tem uma tradição no Brasil da forma como as cidades se desenvolveram, né? A gente tem cidades que se desenvolveram de maneira esparsas, muito centrado numa solução individual, que é o carro, que hoje em dia, mais recentemente, a moto. É uma outra discussão, não vou entrar nessa discussão aqui do Uber Moto, dos aplicativos, mas só para trazer uma reflexão, inclusive, mais recente. Se a gente for pegar... Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram do ITDP, que a gente fez uma arte que bombou recentemente, que foi só um exercício pensando o histórico de evolução de número de transporte individual motorizado por pessoa no Brasil, a evolução recente, e a gente fez uma extrapolação para o futuro. Então, se você for pegar ali mais ou menos em 2000, 2001, mais ou menos, você tinha por volta de uma moto, carro e outros tipos de transporte individuais motorizados a cada 10 pessoas. Se a gente for olhar hoje em dia, isso já está em quase 6 a cada 10 pessoas. Aí fui fazer uma brincadeira de extrapolar, enfim, conta para cá, conta para lá, enfim, um pouco até uma conta de padaria ali. E a gente chegou à conclusão de que, tudo mais constante, em 2034 a gente vai ter mais carros e motos do que gente no Brasil. Então, assim, se as cidades hoje em dia já estão enfrentando os desafios das questões climáticas, hoje, muito provavelmente quem veio para cá hoje, alguns de vocês devem ter vindo de aplicativo, de carro individual, enfim, o que seja, e percebeu que é isso. A gente tem congestionamento e isso é completamente ineficaz do ponto de vista da organização da cidade, o que produz cada vez mais gases de efeito estufa. Mas quando a gente fala de política pública, a gente não está falando de centrar essa discussão em decisões individuais. É óbvio que a gente pode tomar essas decisões de forma, algumas decisões de forma individual, mas aqui o que eu estou trazendo é uma reflexão de como o poder público deve agir para enfrentar essas questões. Então, se o setor de transporte ele é um setor que ele emite muito, o transporte rodoviário urbano, ele em sua grande maioria, ele é o que mais emite dentro desse setor, a gente tem um esqueminha que a gente chama de Avoid, Shift, Improve. Bonito em inglês, o que significa isso? Então, a parte do avoid é de evitar, então a gente deve evitar grandes deslocamentos e deslocamentos desnecessários. Aqui ninguém está falando, você mora na região periférica do Rio de Janeiro, você não deve pegar o seu transporte. Não é sobre você, é sobre como a gente organiza a cidade para que ela seja mais eficiente, levando oportunidades de emprego para onde existe a falta deles. E um exemplo disso, já até fazendo um parênteses agora, foi a pesquisa do censo que saiu na semana passada, falando que, se eu não me engano, entre os 10 piores colocados no Brasil em relação a tempo de deslocamento, estão 6 cidades da periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro com mais de 2 horas de deslocamento diário, casa e trabalho. Isso é completamente ineficaz. E, além do avoid, a gente tem o shift, ou seja, a mudança, fazer essa mudança modal. Então, a gente falou do carro, né?
Então, por que a gente tem que continuar apostando em solução individual, transporte individual motorizado? Então, a gente sabe, a literatura, é isso, não estou trazendo nenhuma grande novidade aqui, mas a literatura mostra o quanto é mais eficiente você apostar em transporte coletivo, e esse transporte coletivo faz um uso mais racional do viário e, consequentemente, um uso mais estratégico da energia que a gente utiliza nas cidades. E, por último, o Improve, que aí sim, talvez hoje em dia está ali na discussão sobre a utilização desse momento histórico como oportunidade para a gente discutir novas tecnologias. Então, se discute muito melhorar a questão energética, dependendo cada vez menos de combustível fóssil e partindo para soluções que são, entre elas, hoje em dia a mais discutida, a eletrificação do transporte. É óbvio que você já deve ter visto aí Elon Musk, BYD, como algumas soluções de transporte limpo individual, mas isso é só uma pontinha ali, e a minha fala aqui, eu gostaria de centrar ela no transporte público coletivo. Não adianta nada você ter carro elétrico e carro elétrico por si só. Se todo mundo utilizar carro elétrico, a gente vai ter uma cidade eletricamente congestionada e, enfim, ineficiente. Então, a aposta tem que ser o transporte público coletivo. E tentando agora já ir para finalizar a minha fala, quando a gente fala de transporte público coletivo, mais uma vez, né, não tem grandes novidades aqui, mas a gente deve focar em transporte de média e alta capacidade, que são os metrôs, trens e outras soluções como o BRT, por exemplo, em grande parte, em grande medida, que transporta que faz um transporte de média e alta capacidade, aumentando a eficiência das redes de transporte nas cidades do Brasil e do mundo. Uma outra reflexão que a gente deve fazer é que o Brasil ainda utiliza muito o transporte por ônibus e vai continuar utilizando durante muito tempo. Se a gente quer que a população utilize mais o transporte público, se a gente quer que a população utilize mais o transporte público, esse transporte público precisa ser convidativo. Porque não adianta nada eu falar, vamos usar transporte público, vamos usar transporte público. Eu vou fazer até uma confissão aqui, né? Eu vim de carro para cá. Eu estava com medo do congestionamento, eu gosto de chegar cedo, eu gosto de preparar um pouco minha fala, rever. Tive a oportunidade de chegar mais cedo. O pecado não é mortal. Pois é, né? Ainda bem. Mas é isso, assim, a gente não pode deixar esse tipo de decisão para a população. Para não deixar que isso pese para a população, o transporte ele tem que ter frequência, ele tem que ter conectividade, ele tem que estar integrado com outros modos de transporte, ele tem que estar integrado com ciclovias. A gente precisa criar mais ciclovias na cidade. E uma outra confissão, né? Eu trabalho há 5 anos na área de transporte e mobilidade urbana, e antes de trabalhar, eu achava que bicicleta era coisa de pessoal militante. Não era nem dos gringos. Eu via pessoas muito entusiasmadas aqui no Brasil, amigos meus, e eu falava, tá, muito legal, né? Pedalar por aí é bacana e tal, mas aí, o que isso traz de solução? O importante é transporte de massa. Quando, na verdade, a bicicleta ela já é utilizada, em especial nas periferias, em cidades pequenas, ela é utilizada em grande parte, mas não existe uma infraestrutura para isso. Então, você está colocando a população em risco, e quem se arrisca hoje em dia, quem tem mais propensão ao risco? Se eu estiver falando besteira aqui, vou pedir para o Sérgio me corrigir, mas é isso. No transporte um homem branco, enfim, pessoas que têm menos, tem, como é que eu vou dizer, colocar em outras palavras, mas tem mais, mas se arrisca mais no transporte. Então, mulheres, idosos, crianças deixam de utilizar o transporte por bicicleta, por exemplo, o transporte a pé, porque as calçadas são irregulares e não existe
incentivo para modos ativos, em grande medida porque não existe política pública para isso. Então, eu fiz agora, enfim, trouxe algumas reflexões para trazer que, sim, do ponto de vista da tecnologia, a gente pode discutir e deve discutir uma transformação e utilizar esse momento histórico para pensar em como eletrificar a frota de transporte público, mas se a gente garante um incentivo ao transporte público coletivo, em especial aos transportes de massa, transformando as cidades de maneira eficientemente energética, a gente consegue diminuir as emissões dos gases de efeito estufa e avançar no enfrentamento às questões climáticas. Tem uma outra série de discussões aí que, enfim, não vale a pena aqui me aprofundar, e eu, por exemplo, não vou emitir uma opinião sobre isso, mas a gente vê, por exemplo, que não para de crescer o número de cidades que estão definidos por... estão transformando o seu sistema de transporte em transporte por tarifa zero. Ah, sou a favor, sou contra. Beleza, uma discussão para outro dia. Mas o que é provado cientificamente, dos poucos estudos que tem, tanto aqui quanto lá fora, é que existe uma demanda reprimida absurda pelo transporte público. A partir do momento que você coloca a tarifa zero, você vê que a população ela passa a utilizar e, em grande medida, também deixa de utilizar transporte individual motorizado, que também é um outro exemplo de como existem formas de você enfrentar as questões relacionadas às mudanças climáticas sem necessariamente inventar a roda. O que a gente precisa fazer? Colocar a população dentro do transporte público coletivo, e esse transporte público coletivo tem que ser de qualidade para atrair esses usuários. Se a gente não for por esse caminho, a gente está fadado ao fracasso e o transporte não vai conseguir colaborar para enfrentar as questões climáticas. É isso, e vamos parar esse carro aí, não quero esse carro 150 nem 30. É isso, gente, obrigado. Imagino agora... Não, ia passar que acho que agora é o momento da pergunta, mas... Bom, eu faço aqui, amadoristicamente, a ordem e a coordenação das perguntas. Já tem um primeiro, segunda, terceiro. Depois a gente faz outros rounds. Não, excelentes considerações aí de todos os panelistas. E também o Prêmio Nobel de Química, que foi concedido semana passada, foi para iniciativas ligadas à descarbonização. Quer dizer, está no topo, né, da ciência, da inovação, não só de economia e de química também. E eu acho que existe uma solução que seria mais melhor de boa, que seria você não usar o etanol no transporte coletivo, mas sim combustíveis feitos à base de biomassa. Por quê? Porque os grandes lixões, aterros sanitários, são uma tragédia do ponto de vista social, porque você vê cachorro, urubu e pessoas competindo pelo lixo que chega, e do ponto de vista, claro, ambiental, pelo tanto de carbono que é emitido e contaminação de lençol freático. Então, talvez essa seja uma consideração, uma pergunta dirigida para Suzana, sobre o quanto seria mais interessante que o transporte público fosse movido a partir de biomassa, especialmente o gás de lixo, biometano. Bom, na realidade, o biometano ele tem sido utilizado, mas não tanto para transporte público, por conta da dificuldade de abastecimento, né? Você, quando tem a questão de você ver qual o melhor combustível para um determinado tipo de serviço, outras questões precisam ser levadas em considerações, como a logística, né? Então, até a questão da eletrificação para transporte de maior capacidade, no caso rodoviário, né, não metrô, etc., fica mais complicado, porque você começa a ter que ter baterias maiores, etc. Então, no caso da eletrificação de ônibus e tudo, as estações para você poder recarregar, então, também se tornam complexas. No caso do biometano, e, aliás, como gás também, gás natural, é complicado até por conta do mercado secundário, porque não é todo lugar que tem gás. Então, o Rio de Janeiro vivenciou isso no passado,
usando o gás natural em ônibus, mas acabou parando exatamente porque aqueles ônibus são revendidos em outras cidades que não têm a disponibilidade do gás. Então, você deve sempre buscar ter um combustível que seja mais universal, de tal forma que o veículo possa ir de um estado para o outro, de uma cidade para outra, e ser revendido também. Então, essa é a razão. Mas a questão de usar o biometano, ele tem um espaço muito grande, está aumentando, não para transporte, mas para substituir em térmicas para gerar energia elétrica. Então, o biometano está sendo realmente considerado uma boa opção. Obrigado, Suzana, por favor. Oi, boa noite. A gente hoje vive no Brasil alguns paradoxos, e vocês falaram também um pouco sobre isso. Então, a gente tem o Brasil hoje como um dos maiores produtores de alimentos, e a gente tem muita gente ainda passando fome. A gente tem o Brasil como um dos países que mais utilizam fontes renováveis de energia, e a gente ouviu, né, a doutora Dayana falando sobre os hospitais que ainda não investem tanto em sustentabilidade como a gente gostaria, e também o Leonardo falando sobre a necessidade de uma adequação para os transportes. Eu queria ver, eu acredito que talvez seja mais direcionada para a doutora Suzana, mas deixo os demais livres para responderem. Queria saber como é que vocês enxergam tudo isso e também o potencial da economia circular, se vocês veem como uma possibilidade para a preservação do meio ambiente. Suzana, quer? Bom, essa desigualdade, ela realmente tem esses paradoxos que você menciona, são questões bem interessantes, até porque um outro paradoxo que a gente vai enfrentar, caso realmente a gente não preste atenção, né, na forma que o mundo vem se desenvolvendo, é que a gente vive um pouco a economia do conhecimento, né? Você cada vez tem mais sofisticação em tecnologias, conhecimentos, etc. E isso, se não for bem trabalhado em termos de políticas públicas, pode fazer com que a gente passe a ter ainda um nível de desigualdade maior. Né? Você vai aumentar esse gap entre desenvolvidos e em desenvolvimento, porque os empregos com pouca qualificação eles vão desaparecer, não tem como. Isso é evidente que a gente está vendo, vai ser tudo robotizado, automatizado, etc. Vão surgir novos empregos, sim, mas extremamente qualificados. Então, você tem que preparar a nossa população com a educação, etc., para esses novos empregos. E quando a gente fala, a tua pergunta específica de economia circular, é uma questão extremamente relevante, importante, a questão do asfalto borracha, onde você usa pneus inservíveis para fazer asfalto, né, e também reduzir o percentual, né, de matéria-prima que é de origem fóssil, né, no asfalto. Então, você tem uma série de possibilidades. O mais típico e conhecido é o alumínio, né? Então, a própria questão do alumínio, você está economizando energia, porque aquela energia gasta para a produção do alumínio, da latinha, ela é reaproveitada em outras situações, garrafas PET, etc. Tudo isso tem sido realmente estimulado, e eu acho que a tendência é que isso consiga realmente ter um desenvolvimento ainda bem maior. Vou só colocar um pontozinho de economista, pergunta só para passar imediatamente. O mercado se move pelo sinal dos preços. Então, a economia circular é uma coisa extraordinária, etc, etc. As inovações que a Suzana mencionou têm todo esse potencial. Mas o mercado se move pelo sinal dos preços. Se nós tivermos a capacidade política de colocar nos preços algo que não está no preço de nada, que é esquentar o planeta, as coisas tendem a girar. Se a gente não tiver essa capacidade,
o ritmo é outro. É só o ponto que eu queria agregar, por favor. Ele lá, depois ele. Tá bom. Já caiu. Boa noite. Eu achei muito interessante, né, o tópico que vocês estão comentando. Eu acho que especialmente a metáfora que vocês trouxeram do carro, né, eu acho que acabou permeando todas as falas. Do carro a 150 km por hora, o carro que tem uma tecnologia, o carro que impacta, né, no sentido do que acontece efetivamente quando se acidenta. E eu sou meteorologista, né? Então, tipo, hoje é o dia da meteorologia, né? E fico muito feliz de estar aqui discutindo esses tópicos. Eu ajudei na confecção de alguns dos materiais lá para o IPCC, eu acho que foi a 3ª ou 4ª edição, foi bem interessante. Eu trabalhei no INPE. E recentemente, aí pensando numa coisa bem pessoal minha, né? Eu fui fazer uma road trip, né, com a minha namorada. Pode não ter nada a ver, mas a gente passou pela Serra do Rio do Rastro. Não sei até que ponto vocês conhecem. É uma das estradas mais perigosas do Rio, do Brasil. E tem em todo canto falando cuidado com a velocidade, cuidado, atenção. Aquele 1, 2, 3, sabe? 1, 2, 3, tal, aquela coisa toda. Só que o que eles acabaram fazendo lá foi reconstruindo uma parte da serra, mudando a inclinação da pista. Ou seja, a gente aqui falou sobre o acelerador e o freio, né? A gente falou sobre ter airbags ou assistência ativa, né, de tecnologia, tudo. Mas eu queria devolver para vocês uma discussão que eu acho que é interessante, ainda mais que o tópico é soluções conjuntas, né, para esse desafio global. O que a gente tem feito com relação à pista, né? Assim, eu imagino, dentro da discussão que vocês trouxeram, que a pista seria muito a tecnologia social ou a participação do governo, né, das nossas comunidades e tudo. Acredito que o Leonardo trouxe um exemplo vivo disso, né? Mas eu queria devolver para vocês um pouquinho dessa questão. Ou seja, como que a gente pode melhorar essa pista? Ou seja, como a gente pode melhorar o caminho? Porque a gente não sabe se o carro que está na nossa frente ou atrás, né, pensando na minha experiência da serra, né, eu ficava com medo do carro que estava na frente, porque se ele batesse eu teria de frear, mas tem o carro de atrás. Eu não sei se ele tem airbag. E atrás eu não sei se ele tem controle de tração, lá. Eu não sei se alguém vai acelerar. Assim, talvez a única coisa que eu saiba é a minha direção e a pista. Então eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. O que a gente pode fazer para garantir que essa pista, ou seja, que eu acho que é talvez o que o coletivo aqui pode impactar mais, como que essa pista pode colaborar nessa solução conjunta? Obrigado. Bom, eu acho que o maior especialista em pista aqui é o Leonardo. Mas eu não sei se está falando... Enfim, quando você começou a falar de pista, eu já pensei em abordagem de sistemas seguros dentro do transporte, mas eu acho que ele está falando de pista no sentido metafórico, né? Mas... E é curioso, já aproveitar até fazer um parênteses, né? Do ponto de vista da mobilidade urbana, quando a gente fala de... Enfim, para a gente chegar nessa analogia, então, quando a gente fala de transporte seguro, vida segura, a gente tem uma abordagem de sistemas seguros que tenta compreender que a morte no trânsito não é acidente, a morte é algo completamente evitável, por isso que a gente utiliza mais o conceito de sinistro de trânsito do que acidente. Sinistro, ao contrário de acidente, que parece que é algo inevitável, acontece, sinistro ele coloca uma responsabilidade que ela é compartilhada, tanto da pessoa que pode ser irresponsável em relação às suas atitudes, mas como os outros atores que estão ali dentro. Então, e aí, antes de chegar na parte metafórica, já falando sobre a pista, achei um exemplo muito interessante, porque quando a gente fala sobre mobilidade urbana e, enfim, segurança, a gestão da velocidade
ela é fundamental. Então, você entender o desenho da via, como você vai transformar... E aí, você está falando da Serra do Cipó, não sei até que ponto a minha analogia está cabendo tanto, mas do ponto de vista urbano, você pensar o alargamento da via, o desenho da via, tudo isso vai acabar influenciando na velocidade, que é o principal vetor de perigo nas vias urbanas do Brasil. Então, achei muito interessante, porque pensar a pista ela é fundamental, e nas vias urbanas a OMS já disse que, enfim, mais de 50 km por hora é maluquice. Enfim, e a gente normaliza 80 km por hora para ganhar 1 ou 2 minutos. O efeito líquido que a gente ganha no transporte é muito pouco. Mas a gente está falando agora de questões climáticas, descarbonização. Eu entendo a pista como um meio e um caminho, né? Então, assim, o ITDP me parece, por exemplo, que é um bom exemplo disso, que é um ator dentro desse ecossistema que trabalha justamente tentando articular esses saberes, tentando ajudar, contribuir para o debate público, chamando muitas das vezes setor privado, setor público, academia, para discutir conceitos de mobilidade urbana sustentável. E hoje em dia não tem qualquer discussão no ITDP, e não só no ITDP, na área, que não passe por questões climáticas. Então, assim, a gente tem que manter vivo esse debate de maneira constante, e foi até interessante que antes da gente começar essa discussão, a gente estava ali nos bastidores conversando, eu, Sérgio, Dayana, e a gente estava falando, por exemplo, sobre COP30. E aí foi interessante que eu estava ali caladinho, só aprendendo com o Sérgio, mas eu acho que é algo que a gente tem que colocar no radar, que é importante a gente tirar efeitos líquidos das discussões que a gente está fazendo. Então, acho que a todo momento trazer essa discussão, por mais que seja óbvio algumas coisas, pode parecer óbvio algumas coisas que a gente está trazendo aqui para a discussão, a gente tem que criar as nossas próprias narrativas e articular os atores necessários para, no final da conta, o setor público ser influenciado por esses debates que a gente vem trazendo. E por mais que o óbvio precisa ser dito. Eu lido diretamente nos projetos do ITDP com quem assina, quem dá a canetada, e tem coisas que só martelando, falando 1, 2, 3, 4 vezes, entrando dentro de um projeto, colocando dentro de outro projeto, que a gente consegue, ao longo do tempo, a gente normaliza tantas coisas no nosso dia a dia que são meio absurdas do ponto de vista da mobilidade urbana e das questões climáticas, que a gente tem que fazer o movimento contrário, né? Fazer com que esses espaços que a gente tem, que a gente consiga discutir, que a gente faça com que outros debates sejam normalizados, e não só entre pessoas que são especialistas, mas trazer esse debate, essa discussão para o dia a dia da população que também não é tão especializada no assunto. Suzana? Em relação ao que você falou do caminho, né, de como atuar na pista, tem um exemplo recente que eu acho que é interessante, não é nem tão recente, mas sobre o desastre que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. E é identificado uma das questões que são muito complicadas quando você tem, né, o problema de grandes enchentes por conta de chuvas, o volume de água dos rios acaba, né, inundando por onde se passa, é que a gente mudou o curso do rio. Então, você começa a ver que é preciso respeitar também a natureza, porque, claro, quando começa a chover muito, se o rio ele foi desviado para alguma outra, né, para fazer um outro curso, quando vem uma enxurrada, ele tende a seguir o seu caminho natural. E esse foi uma das razões do grande, né, desastre da região serrana alguns anos atrás. Então, começa-se a ter uma área também de estudo que é interessante, que são as soluções baseadas na natureza. Então, você tem uma série de soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, o papel do manguezal
na questão de aumento do nível do mar, questão de praias, etc. Então, existe, quando a gente está falando da tecnologia, que, no fundo, você acaba a tecnologia, muitas vezes, imitando a própria natureza, as soluções que a natureza já te dá. Então, tem essa vertente aí de atuar no caminho também. Obrigado. Só vou lhe pedir 10 segundos para agregar. A minha visão da pista é a seguinte: política com P maiúsculo. Sem transformação, sem deixar de achar que a solução para todo e qualquer problema sobre o qual eu não preciso nem pensar é o crescimento econômico, sem deixar de perceber que o mundo do mais, mas não importa o quê, sem deixar de entender que desenvolvimento não é crescimento econômico. Desenvolvimento é o que a palavra diz. Desenvolvimento. Desfazer um envolvimento. Development. Desfazer o que está envelopado. Development, mesma coisa. Desarrollo. Desfazer o que está arrolhado, está preso. Nós precisamos liberar essas forças que foram comentadas pela Suzana, pela Daiane, pelo Leonardo, por mim. Mas o mundo atual é um mundo de mais, e que nem aquele filme, se um cometa está caindo e vai acabar tudo, eu prefiro não olhar porque eu tenho que continuar no mais, e não me interessa o quê. As pessoas ficam preocupadas que a inteligência artificial vai adquirir consciência e vai nos dominar. Os produtos que a gente produz hoje, os brinquedinhos de plástico, já nos dominam. Prefiro ser dominado pela inteligência artificial. Nós vivemos para atender a eles e não para atender as nossas. Pelo contrário, somos todos neuróticos, e pouco importa a racionalização que eu estou fazendo aqui. Somos todos neuróticos porque nossas mentes, corações e espíritos são formados num mundo que prioriza o mais, o mais rápido possível. Queremos ser felizes o mais rápido possível. O ano inteiro, todos os meses, toda semana, todo dia, toda hora, todo segundo. Isso é radicalmente impossível. Cada um fica neurótico do seu jeito. O meu é o Mengão e Star Trek. E cada um escolhe o seu, por favor. Posso 50 centavos aqui de contribuição? Achei bem interessante a fala da Suzana, porque eu tinha me prometido que eu não ia, enfim, me desdobrar nesse assunto, mas é porque a gente vai lançar um estudo sobre soluções baseadas na natureza voltada para a mobilidade urbana. E é muito interessante, porque o estudo não está pronto ainda e eu tive a oportunidade de começar a ler hoje, ainda não terminei. Mas a conclusão é isso, né? Que a gente às vezes fica muito focado na mitigação, mas a gente tem que pensar em soluções de adaptação e também, enfim, naquela discussão de não inventar roda, tem muita coisa que é basicamente voltar à cidade como era há muito tempo atrás, em relação à arborização, enfim, corredores de transporte e coisas do tipo, né? Então, assim, ciclovias arborizadas, terminais, e aí já são algumas novidades, né? Terminais de ônibus com soluções bioclimáticas, calçadas permeáveis. Existe já bastante tecnologia para poder avançar em relação às questões relacionadas a alagamentos nas cidades. Então, assim, tem várias outras medidas que passam pela questão, que vão além da questão da mitigação, que são extremamente fundamentais nesse cenário que a gente vive hoje de questões climáticas no Brasil, com esse recorte de mobilidade urbana e transporte. Obrigado. Olá, boa noite. Obrigado, boa noite. Queria primeiro parabenizar todas as pessoas que participaram aqui, né? O Sérgio, né? Leonardo também, com as considerações, a Suzana, e também a doutora Daiane.
Meu nome é Igor, deixa eu me apresentar também, né? Meu nome é Igor, eu sou biólogo. Eu tive a oportunidade de trabalhar já com alguns projetos de risco, gestão de risco, no caso de um PRAD, que é um projeto para recuperar áreas degradadas, né, o PRAD. E eu vejo que a mineração é uma das coisas mais importantes para a gente ter um olhar mais agudo, mais minucioso, digamos assim. E a gente falou muito aqui, vocês falaram muito sobre inteligência artificial, sobre a eletrificação do transporte público, do transporte em geral. E eu fico pensando, mas e a extração da bauxita? Ela é uma das principais que incentivam a mineração, e ela também quem mais causa também degradação nesse sentido. Por exemplo, desmatamento, a degradação do solo, da poluição da água. Então, tudo isso também está envolvido. E isso, aí a minha pergunta vem, né? Será que, de repente, a gente tanto investir nessa tecnologia, isso que a gente está sempre pensando, a gente não pode esquecer que a gente está extraindo isso de algum lugar, né? Que é da natureza, em geral, em áreas que são protegidas. Então, esse contraponto, será que a gente não está na contramão, de repente, pensando muito nessa questão da evolução da tecnologia, da inteligência artificial? E uma outra coisa, se vocês acham que a reciclagem de materiais, né, resíduos sólidos, são importantes para que a gente consiga trazer soluções baseadas na natureza em relação às mudanças climáticas. Um exemplo aqui que eu quero dar é, por exemplo, o alumínio, né, 100% reciclável. É um dos produtos, né, de reciclagem que a gente mais só utiliza 100%. Ela é um tipo de alumínio que é uma das coisas que também pode ser um agregador no sentido da bauxita, né, porque a bauxita é o alumínio também. E outra coisa que eu queria perguntar, aí, né, nesse caso é para vocês todos, essa pergunta, né, em relação a contramão ou não, pensando muito em tecnologia e tudo mais. E a questão do transporte, né? O Brasil, essencialmente, o transporte é feito por modalidade de caminhão, né, e tudo mais, transporte via estradas. E queria saber se tem alguma outra modalidade que seja mais adequada, ao invés de, claro, descarbonizar, né, trazer uma questão mais sustentável para esses tipos de transporte, mas para além disso, né, tem como a gente modificar nossa modalidade de transporte de nossas matérias-primas e tudo mais. E acho que é isso. E se as empresas das quais vocês trabalham, se elas estão pensando também em investir em projetos que não sejam só sustentáveis, mas que sejam de restaurações ecológicas, né, que sejam, na prática, uma questão que emprega muita gente, né? Não sei se vocês estão pensando nisso. Desculpa me alongar, tá? Imagina. Mas valeu, obrigado. Você não se alongou muito, não, mas o escopo de assuntos que você colocou tornaria... Nós ficaríamos aqui um tempo além do... Como a Daiane não falou ainda, eu vou pedir para que você... A essência da questão que você colocou, necessidade de desenvolvimento tecnológico, já antecipando que eu, por exemplo, concordo inteiramente com a Suzana, mas acho que depende do preço, senão não vai ocorrer, e depende do objetivo, como eu acabei de dizer. Então, eu vou pegar, se você me permitir, tem uma questão de transporte específica para o Leonardo, diria para deixar para depois, e pedir à doutora Daiane para explicar como ela vê, no contexto da pergunta que foi feita, a saúde, a medicina. A medicina qual foi a pergunta que ele fez? Eu vou fazer uma metáfora. Metáfora, sabe o que quer dizer metáfora em grego? Caminhão de mudança. Você vai mudar de Copacabana para Tijuca, você tem que contratar uma metáfora. A metáfora é a seguinte: é mais remédio? Só? É mais tecnologia na cirurgia? Só? Ou uma mudança mais ampla na forma como a gente lida com o tema saúde individual e coletiva pode produzir efeitos no sentido de uma eficiência que a Suzana mencionou? Como pergunta. E depois, Léo, por favor, as questões de transporte.
da Daiane. E obrigado por deixar para depois, porque a pergunta é polêmica, aí dá tempo de eu pensar para responder. Eu vou tangenciar muito a pergunta dele, né? Porque eu acho que foge um pouco do meu escopo de trabalho. Eu vou bem para a metáfora que ele trouxe e aí eu vou avançar e mergulhar um pouco mais nessa metáfora. Na semana passada, num grupo de trabalho meu, as pessoas estavam discutindo sobre o tratamento de obesidade, sobre a importância do tratamento medicamentoso, das canetas, que agora chegaram com força, né? E aí eu tenho um professor lá da faculdade que ele trabalha muito com medicina do esporte. E aí ele levantou o contraponto. Ele, poxa, eu fico muito incomodado de ir em congressos de obesidade que falam sobre tratamento de obesidade, porque dão um enfoque tão grande para a caneta e não falam tanto da questão da prevenção e de mudanças de estilo de vida. E eu acho que isso impacta muito. E aí foi uma discussão ótima no grupo, porque tinha as pessoas que defendiam a caneta. Por quê? Porque o tratamento da obesidade é importante, porque a obesidade impacta em desfechos de mortalidade, em desfechos de doenças que levam à internação. Mas também é importante a gente ter um foco em mudanças de estilo de vida e de hábito. Então, eu acho que a gente vai acabar, Sérgio, indo para o caminho. É meio chato, né, você ser a pessoa ali que está no morno, mas eu sou muito dessa, sabe? Não acho que seja o extremo. Eu não acho que é nem só ficar ali na prevenção e nem só ficar olhando para a tecnologia de ponta. Acho que a gente vai ter que conseguir equilibrar os pratinhos. E acho que o grande desafio está aí, de encontrar esse caminho do equilíbrio, o caminho do meio, que a gente vai conseguir, de fato, olhar para os dois lados da situação, sem negligenciar nada e sem dar toda a importância para só um ponto da história. Gente, nós vamos terminar aqui. É uma pena, porque foi um debate muito rico, com excelentes perguntas, mas estamos dentro do horário e eu queria parabenizar os organizadores, essa mesa maravilhosa. E a pergunta resumiu e a resposta resumiu também. Gente, não é... Que conclusão maior a gente pode tirar de tudo que a gente pensou hoje? Estou lembrando aqui um dia que, num domingo, eu fui à PUC e ouvi um cardeal sobre o clima, do Observatório de Ciências do Vaticano. Mas eu juro que eu fui sem muita expectativa. Mas eu tinha que ir, né? A PUC, eu sou o único judeu jesuíta do planeta. Tem quase tanto tempo de judaísmo quanto de jesuíta. E aí eu fui lá, tal, mas aprendi uma coisa maravilhosa, entre muitas outras. Diálogo. A gente acha que diálogo é um fala, o cardeal dizia, diálogo, dia, entre, logos, palavras, entre palavras. Um fala, o outro ouve. Aí o outro fala e você ouve com atenção, respeito, escuta verdadeira. E isso é um diálogo. Aí quando todo mundo já estava fazendo assim, o cardeal fez assim. Dia em grego não quer dizer só entre. Dia em grego quer dizer também escavar, aprofundar. E eu me dirijo aqui especialmente aos mais jovens, que têm qualidades e ferramentas extraordinárias, quase inimagináveis para mim. Mas ele disse, se dessa troca de ideias não surgir um aprofundamento, um escavamento, ou como carioca, se vocês me permitirem, minhocas na cabeça de vocês, isto não é um diálogo. E eu parabenizo o público e a mesa, porque nós fizemos um diálogo. Boa noite.